Nós temos sequencialmente, nos últimos muitos meses, varrido o Evangelho de Marcos. Começamos fazendo uma introdução, então sequencialmente, versículo por versículo, temos caminhado neste Evangelho. E hoje nós vamos examinar 2 versículos a mais. Chegamos aí no 13º e no 14º versículo do 2º capítulo. Quantos têm o livro sagrado? Ergam-no. Ótimo. Vamos examinar então esses 2 versículos. Marcos, Evangelho, de acordo com Marcos, 2º capítulo, versículos 13 e 14. Acompanhe na sua tradução e deixe o texto santo aberto. Diz assim a minha versão: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: amém. Glória a Deus. O mar que aparece aí logo no começo é o mar da Galileia. Cafarnaum ficava próximo. Então ele anda até o mar da Galileia. Diz: saiu à beira do mar. Também aparece, ainda no versículo 12, a palavra multidão. Que multidão é essa que o evangelista se refere? Quem são essas pessoas? Quem é essa massa de pessoas que vem ter com Cristo? Lança os olhos no capítulo 1, um pouquinho mais em cima, no versículo 28, Marcos 1, 28, as notícias ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. A notícia a respeito de Jesus rasgou os confins de onde ele estava e se espalhou como fogo. Ainda um pouco mais abaixo, tu lestes o 28, olha o 33, 1:33, toda a cidade, isso é uma hipérbole, toda a cidade se reuniu à porta da casa, no caso de Simão e de André. A popularidade de Jesus está chegando a tal ponto, olha aí 1:45, um pouquinho mais embaixo, lança os olhos, que Jesus, abre aspas, não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Ainda assim, vinha a ele gente de todas as partes. Está aí explicado o termo multidão. O povo estava atrás de Jesus. No começo do ministério de Jesus, ele estava bem popular. Depois, quando Jesus começa a falar sobre as demandas do Evangelho, depois que Jesus começa a falar sobre carregar a cruz, morrer na cruz, não apenas ele, mas aquele que quisesse ser discípulo dele, aí o povo então vai se afastando, como é muito comum até nos nossos dias. Mas ainda no final do primeiro versículo, do versículo 13, destaca-se aí, mais uma vez, a ênfase do ministério de Jesus. Olha aí a parte finalzinha. Ele, Jesus, os ensinava. Nós já vimos essa questão central em 2 pregações. Essa ênfase que Jesus coloca no ensino. Se tu lançares os olhos para o 21, eles foram para Cafarnaum e assim chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Um pouquinho adiante, 1:38, quando os discípulos dizem a Cristo: todos estão te procurando. Jesus respondeu:
vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que lá eu ensine ou pregue, porque esta é a razão que eu vim. O motivo da vinda de Jesus não foi para realizar milagre, isso não foi a razão da vinda de Jesus. O motivo da vinda de Jesus nesse mundo não foi para apresentar sinais. Jesus veio para pregar a mensagem do Evangelho, e é isso que nós fazemos aqui todo domingo. É interessante que até os milagres, pasmem, eram vistos como ensino. Ué, onde é que está isso? Pastor, olha aí o 21, olha o 21 de novo, Marcos 1, 21. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros, quando Jesus faz o exorcismo: o que é isto? Uma nova doutrina ou um novo ensino? Pois com autoridade os espíritos imundos se submetem a ele. Então até mesmo as coisas espetaculares que Jesus fazia, estava enrolado, por assim dizer, envolto no ensino. A ênfase dos profetas é a mesma ênfase de Jesus e seus apóstolos: levar as pessoas a amar a Deus por causa do seu caráter e não por causa dos seus benefícios. Eu vou dizer isso de novo. A ênfase do ministério de Jesus, a ênfase do ministério dos profetas, a ênfase do ministério dos apóstolos é levar, conduzir as pessoas a que amem a Deus, não por causa dos benefícios que Deus possa dar a elas, não, mas por causa do caráter de Deus. Porque se nós ensinamos as pessoas a amar a Deus pelo benefício, nós criamos interesseiros, amém? Se nós ensinamos as pessoas a amar a Deus por causa do seu caráter, nós criamos discípulos. Essa é a diferença. E nós queremos fazer discípulos de Jesus. Quando Jesus comanda, isso aqui não está no meu script, mas é muito interessante. Isso é uma passagem que nós já ouvimos milhares de vezes, nós crentes velhos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, e esse que eu estou convosco. Jesus não nos chama para fazer convertidos, Jesus nos chama para fazer discípulos. É diferente. Não é para que a pessoa aceite Jesus e continue na mesma vida. Por isso que é importante nós ensinarmos como Jesus ensina, nos preocuparmos com o ensino e não com sinais e milagres, coisa tão comum em muitas igrejas ditas evangélicas. Por falar em ensino e pregação da palavra, o maior expoente do Antigo Testamento, João Batista, nunca operou um único milagre. Tudo que ele fez foi pregar o evangelho, e ele foi tido como o maior de todos os profetas. Não te chama a atenção isso aí? Lucas 7, 26 a 28, diz Jesus a respeito de João Batista: afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E eu, Jesus, lhes digo, que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Imagina, maior que Moisés, maior que Elias, maior que Isaías, maior do que Eliseu, que fez tantas coisas espetaculares. Então a ênfase aqui é o ensino e não milagres ou sinais. Tiramos daqui uma importante lição: a principal função de um ministro, de um pastor, de um bispo, de um missionário, não é promover espetáculos, não é essa, não é realizar sinais. A principal função é pregar o evangelho e ensinar a sã doutrina. É por causa disso
que lemos em 1 de Timóteo 3:2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, hospitaleiro e apto para ensinar. A ênfase do ministério de Jesus deve ser a ênfase do ministério de todo pastor, de todo obreiro. Também lemos em 2 de Timóteo 4, 1-2, diz Paulo ao pastor Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu te exorto, prega a palavra, repreende, corrige, exorta com toda a doutrina, com todo o ensino. Essa é a ênfase que Jesus dá, essa é a ênfase desta igreja. Estaremos pregando o evangelho enquanto o Senhor nos der vida. Amém, meus irmãos? Nosso texto, no segundo versículo, versículo 14, nos introduz uma figura. Olha aí, 2,14, Marcos 2,14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu. Quem é Levi? Quem é esta pessoa? Os textos paralelos que relatam exatamente o mesmo episódio, Mateus 9,9 e Lucas 5, 27-28, nos revelam um pouquinho mais sobre este homem. Por exemplo, em Mateus 9,9, o mesmíssimo relato é assim descrito. Mateus 9,9. Passando por ali, isso é o paralelo, viu, meus irmãos? O mesmo relato. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Descobrimos aqui que Levi é também chamado de Mateus. É provável que o nome original do nosso protagonista fosse Levi, mas Jesus tenha dado a ele outro nome. Isso aqui é uma conjectura que eu estou fazendo. Não me tomem de maneira dogmática. Por que eu estou fazendo essa conjectura? Porque isso é muito comum nas Escrituras. É muito comum de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus tem um propósito novo para alguém, Ele confere um outro nome. Por exemplo, em Gênesis 17, se você quiser deixar um dedo aí no Evangelho, e lá para frente, você vai ver que Deus dá um outro nome ao patriarca da fé, Abraão. Gênesis 17, 4-5. Deus fala em uma visão, em um sonho, de alguma forma a Abraão, dizendo: da minha parte, esta é minha aliança com você, você será pai de muitas nações, não mais será chamado Abrão, ou seja, pai exaltado. Abrão é o termo. O seu nome será chamado Abraão, pai de muitas nações. Você não mais será chamado de pai exaltado, você será chamado pai de muitas nações. Muda o nome de Abraão, porque ele tinha agora uma outra função, um outro propósito. Mudança semelhante se vê, por exemplo, com a própria esposa de Abraão. Se tu olhares um pouquinho à frente, no versículo 15, ainda Gênesis 17, no versículo 15, disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamará mais Sarai, o I é minha princesa. Ela não mais será chamada de minha princesa, Sarai, mas ela será chamada de Sará, princesa. Ela era minha princesa de Abraão apenas, a princesa dele. Agora ela é a princesa de todas as nações. Deus tinha um propósito maior para ela. E assim a gente vê outros tantos casos de mudança. Talvez o mais famoso, a mais famosa mudança, a gente tem em Gênesis 32,
27 a 28, lembram da épica batalha no Val de Jaboque? Quando um homem misterioso se agarra com Jacó, aquele episódio um tanto tenebroso, que aquele homem misterioso, aquele anjo, aquele ser, depois que Jacó transporta tudo para o outro lado, inclusive a sua família, e ele fica só, aterrorizado, com medo do encontro que ele teria com seu irmão Esaú, que está vindo com 400 homens, e ele se agarra com aquele ser misterioso dentro da noite, e depois de uma noite inteira de luta, ele é agarrado com aquele homem ou aquele anjo diz: qual é o teu nome? Gênesis 32, 27. E ele respondeu: Jacó. Então disse: não mais te chamará enganador. Jacó quer dizer suplantador, enganador. Esse não é mais o teu nome, Jacó, mas agora serás Israel, o lutador com Deus, o vencedor com Deus, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Então era uma coisa outra comum a mudança de nome. Não há registro explícito, como eu disse, de uma possível mudança que Jesus tenha dado a Levi. Ainda assim eu acho que vale a pena a conjectura. O nome Levi, que aparece no teu texto, é o terceiro filho de Jacó e Leia. O descendente deste patriarca, os levitas, se tornaram a classe sacerdotal de Israel. O nome Levi significa unido, agarrado, unido. Levi, unido, se subentende-se a Deus, mas o nosso Levi está unido ao dinheiro. Olha que coisa interessante. Enquanto que originalmente o termo Levi, dos levitas, era alguém conectado a Deus, séculos mais tarde, Jesus encontra um Levi que está agarrado não a Deus, mas no dinheiro. Muito interessante isso, não? Enquanto que Marcos e Lucas continuam a chamá-lo de Levi, o autor do primeiro evangelho usa apenas o seu novo nome, Mateus, presente de Deus. Mateus, presente de Deus. Aquele que extorquia presente dos homens, recebeu o presente de Deus em Jesus. Que coisa linda! Aquele que extorquia o presente dos homens, dinheiro, agora recebe o presente de Deus, Mateus. Se Jesus deu ou não a Levi o novo nome de Mateus, sabemos, como disse, que ele também tinha esta prática, pois ele mudou o nome de Simão para Pedro. Lembram? Jesus muda em João capítulo 1, 41 e 42, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 41 e 42, lemos que André encontrou Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, que é o Cristo. E ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Deu um novo nome ali. Você sabia que você vai receber um novo nome? Você sabia disso? Você que é crente em Cristo Jesus, você sabia que você terá uma nova identidade, um novo nome? Quando nós aceitamos seguir a Cristo, nós passamos a ser novas criaturas. A Bíblia ensina isso, em 1 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas, o dinheiro, os vícios, os nossos próprios desejos passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você passou a ser um discípulo de Jesus, você recebeu um novo nome que está registrado no livro da vida.
Ué, pastor Raico, onde é que está isso? Onde é que eu confiro isso? Apocalipse, dá uma olhada em Apocalipse 2:17. Apocalipse 2:17. Diz o texto santo: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Que coisa linda. Você já tem o nome, está registrado nos céus. Aleluia. Um outro detalhe que eu acho que vale a pena considerar é que talvez você ache, não, mas pastor Raik, quem vai receber um novo nome é uma pessoa digna, uma pessoa mais santa do que eu, uma pessoa melhor do que eu. Eu cometi muitas coisas erradas, eu cometi muitos pecados, eu sou um homem cheio de falhas. Eu queria que tu desses uma olhada na outra passagem paralela do texto que nós estamos examinando, que está em Lucas. Está em Lucas. O médico Lucas descreve esse incidente também. Eu espero achar esse texto em Lucas. Texto paralelo de Lucas. Lucas 5. Lucas 5, 27 e 28 relata o mesmíssimo incidente. O médico Lucas diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Descobrimos aqui que Levi ou Mateus era publicano. Quem cargas d'água eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que faziam contrato de prestação de serviço para suprir as legiões romanas com comida e serviços variados, como por exemplo, descarregamento de navios em portos, construção de prédios e etc. Mas os publicanos na Judéia ficaram famosos como coletores de impostos para o governo romano. Portanto, todo publicano naquele contexto era considerado um traidor da nação. Imagina o estigma de um publicano, imagina a reputação de um publicano no meio dos judeus. Havia dois tipos de publicano na Judéia: o chefe publicano, um coletor como Zaqueu, que a gente vai ver já já, e havia aqueles que trabalhavam para o maioral do publicano, como Mateus. Os publicanos praticavam extorsão financeira do povo através de cobranças exorbitantes de taxa. Por causa disso, eles eram chamados de pecadores e eram odiados pelo povo. Os publicanos eram considerados no mesmo nível de prostituta e assassino. Era essa a sina de Mateus. Era esta a situação desse rapaz, também chamado de Levi. Há outros fatores complicadores na vida de Levi. É que os judeus consideravam os publicanos impuros cerimonialmente. Nós temos que lembrar que para um judeu ter contato com o não judeu, com o gentil, tornava-o impuro. Nós vemos isso, por exemplo, quando Pedro diz a Cornélio, ao visitar o centurião romano, em Atos 10, 28. Atos 10, 28, Pedro diz: aquelas pessoas que estão naquela casa não judaica, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu, como eu, Pedro, associar-me com um gentil
e ao menos visitá-lo, é contra a lei um contato de um judeu com um gentil. Os publicanos, por necessidade de trabalho, tinham contato a torto e a direito com o gentil. Por causa disso, eles eram considerados impuros cerimonialmente. Os rabinos consideravam que até mesmo a bengala de um publicano tornaria impuro um judeu que tocasse nela. Fosse tudo isso pouco, os publicanos eram considerados como apóstatas, porque aquilo que eles faziam contra o povo de Deus, os judeus achavam que estavam fazendo contra Deus também. Então eram apóstatas. Fosse essa gama de coisas negativas pouco, os publicanos, judeus, obviamente, foram reduzidos ao nível dos gentios. Mateus 18, 17. Mateus 18, 17, Jesus está narrando uma parábola e diz: caso um irmão não queira se arrepender após 3 tentativas, trate-o como pagão ou publicano. Está no nível de gentil aí. É interessante, aqui eu posso acumular argumento atrás de argumento, mostrando o estigma negativo e ruim, a fama terrível que tinham os publicanos. Aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens, havia a classe mais alta em Israel, na nação, e a classe mais baixa. A classe mais alta não eram os saduceus, não eram os herodianos, não eram os zelotes, eram os fariseus. Os fariseus eram considerados os mais dignos aos olhos dos homens. Tanto é que Jesus recomendou os fariseus. Jesus nunca recomendou os herodianos, Jesus nunca recomendou os saduceus, mas Jesus falou grande sobre o ensino dos fariseus. Olha o que Jesus diz em Mateus 23. Mateus 23, de 1 a 3. Disse Jesus à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Ou seja, doutrinariamente, os fariseus eram perfeitos. Jesus vai à frente e diz: mas não imitem, porque eles ensinam e não praticam. Mas a gente não está falando do lado prático, do lado doutrinário apenas. Os fariseus eram o topo da nação. Jesus contrasta o topo com o lixo. Exatamente o que você vê em Lucas 18. Jesus, para contrastar, para colocar no diapasão oposto um ao outro, em Lucas 18, ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro o publicano. Está aqui os 2 opostos sociais. O que há, digamos, de melhor e o que há de pior. Também os publicanos eram nivelados com meretrizes, como já dissemos. Um exemplo seria Mateus 21. Mateus 21, 31 a 32, disse Jesus: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, resumindo tudo, na cabeça de um judeu, os publicanos estavam além da possibilidade de salvação. Todavia, Jesus entra na casa de um publicano, na casa de Zaqueu, e o salva. Vocês conhecem muito bem a história, está em Lucas 19, daquele baixinho que queria ver Jesus e subiu numa árvore. Quando Jesus se aproxima, olha para ele e diz: eu vou na tua casa. Isso causou um grande escândalo. Mas como? Jesus vai entrar na casa de um publicano? E então Zaqueu se arrepende da sua vida de pecado e de extorsão
e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir, ele deve ter extorquido muita gente, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores arrependidos. Jesus perdoou a mulher adúltera. Jesus tocou nos impuros leprosos e os curou. Jesus interagiu com os intratáveis e desprezados samaritanos. Jesus descreveu o nosso Deus, o nosso Pai, ansioso por receber o Filho pródigo. Esse é o Deus que nós servimos, e esse é o Deus que nós encontramos nas páginas das Escrituras. Jesus veio a este mundo para salvar pecadores arrependidos. Dá para a gente saber que Mateus ou Levi se arrependeu? É possível a gente saber? Sim. O texto aponta nessa direção. Quando ia passando, Marcos 2,17, viu Levi e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando, o seguiu. Abandonou tudo. Levi abandonou tudo, sua fonte de renda, o seu status ruim, péssimo, mas por outro lado, endinheirado. Jesus chamou um publicano para ser seu discípulo, seu amigo, um dos seus apóstolos e um evangelista. Hoje ele chama você para fazer o mesmo, porque Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Você que me ouve hoje à noite, Jesus quer te dar um novo nome. Você que não recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor, você que entendeu a mensagem, se a mensagem chegou no teu coração, se o Espírito Santo está te perturbando, você não tem certeza da sua salvação, Jesus quer te dar um novo nome. Arrependa-se do seu pecado. Se você é um desviado, vale também esse convite para você. Se você é um desviado, você não tem certeza, você não está seguro da sua salvação, Jesus quer te dar um novo nome. É assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu queria dar uma oportunidade a você. Quem sabe você veio aqui hoje à noite, a igreja esteja orando. O inimigo não quer que você tome decisão nenhuma. O inimigo não tem interesse que você tome decisão. Ele vai dizer para você: amanhã, semana que vem, mês que vem, olha, o que é que as pessoas vão pensar se tu receberes a Cristo? Qual será a opinião dos teus amigos? Vão achar que tu és quadrado? Não dê ouvidos, ouça a voz de Deus. Se o Espírito de Deus está falando no seu coração, você entendeu a mensagem e você quer ser salvo, levante a sua mão, quero orar com você. Faça corajosamente, amém, pode baixar, já vi. Há mais alguém que quer receber a Cristo ou quer se reconciliar? Levante a sua mão. Alguém aqui à minha direita que quer receber a Cristo? Não estou chamando você para vir para a igreja, estou chamando você para receber a Cristo como seu Salvador. Estou chamando você para receber a Jesus Cristo, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que você tenha um novo começo. Aquela pessoa que está em Cristo, tudo se faz novo. Alguém aqui, eu não vou demorar, isso é uma oportunidade de ouro. Alguém em cima que quer receber a Cristo como seu Salvador e Senhor, eu quero orar contigo hoje à noite. Não deixe essa oportunidade passar. Muitos, inclusive eu, fizemos uma decisão em algum momento das nossas vidas. Eu nunca me arrependi de ter feito essa decisão. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Nós estamos, querido, nós estamos de passagem nesse mundo. Nós estamos aqui por um breve tempo. É rápido que passa. Essa semana agora foi aniversário do meu pai, que já morreu, faria 98 anos. Eu me lembro como se fosse ontem, abraçando meu pai, conversando. Já morreu, já está na glória. Minha mãe também já foi, está na glória. Meus avós, tudo na glória. Mas eles foram para os braços de Cristo, porque eles morreram em Cristo. Aleluia.
Que doce esperança. Você que levantou a mão, venha corajosamente aqui, eu quero orar contigo. Você que levantou a mão. Se há mais alguém, vem aqui comigo. Há espaço. Se você quer Cristo, se você deseja Jesus Cristo na sua vida, você quer ser salvo dos seus pecados, eu quero orar contigo aqui.